coração, aqui é a Alessa, musa do Flamengo, e eu vim aqui fazer um pedido muito especial para vocês. Gente, se inscrevam no canal Domínio Rubro-Negro do Max, ative o sininho para notificações, deixe seu like. Saudações rubro-negras. Muito boa tarde, nação rubro-negra. Uma boa tarde para os meus companheiros da Fla Campinas. E não esqueçam de deixar o seu like se vocês gostaram do que vocês viram aqui no programa. Estamos iniciando mais um Dois Toques no canal Max Domínio Rubro-Negro. E vamos lá. Vamos, como sempre, começar com o assunto mercado da bola. Nenhuma expectativa em termos de contratação. A única coisa que está sendo badalada hoje no Flamengo é o possível empréstimo do Wesley ao Barcelona, né? Segundo como se diz, a assessoria do jogador, né? Foi apresentada uma proposta pelo Barcelona irrecusável. A proposta consta do seguinte: empréstimo de 1 ano com preço do passe fixado e compromisso de compra, não opção de compra, compromisso de compra. Agora tem que ver os valores, se realmente a proposta é recusável. Se a proposta não for uma proposta recusável, eu acho que não é uma boa hora do Flamengo é, emprestar o Wesley, visto que nós ficaremos só com dois laterais, né, para toda a temporada. Ficaremos só com o Varela e com o Mateuzinho, para toda a temporada. Então, a não ser que se trate de uma proposta realmente estratosférica, o Flamengo não deveria de fazer esse negócio de emprestar para o Barcelona. A segunda coisa é o seguinte: Recopa, né? Ingressos para a Recopa. Inclusive, ontem eu dei uma informação que eu comecei falando da Recopa e acabei falando da Supercopa. Mas ingressos, de venda de ingressos para a Recopa. Segunda e terça, o Flamengo abriu a venda para os sócios torcedores e foram vendidos 35 mil ingressos. Recopa, que será dia 28/2 do Maracanã, segundo jogo de volta. O primeiro jogo será em Quito, contra o Independente Del Valle, no dia 21/2. Então, essa venda de ingressos é para o segundo jogo, dia 28/2, no Maracanã. Foram vendidos 35 mil ingressos para os sócios torcedores. E o Maracanã tem 78 mil lugares. Você tirando 10 mil aí para gratuidades, para convites, para autoridades, tal coisa, sobram 68 mil ingressos. Como foram vendidos 35, vão sobrar 33 mil ingressos para o público em geral, que foi aberta a venda hoje. Algumas pessoas parece que estão com dificuldade de compra, outras já conseguiram comprar, meu filho, por exemplo, já conseguiu comprar, e outras pessoas estão com dificuldade. Vamos ter que continuar tentando, porque era esperado isso, que ficasse congestionado o sistema, porque só restam 33 mil lugares para serem vendidos, né? Agora, falando sobre o Campeonato Carioca, o Flamengo ontem jogou com o Bangu, empatou de 1-1. O Flamengo entrou com um time sub-20 misturado com sub-17, né? No cômputo geral do jogo, eu acho que o resultado foi satisfatório, porque o Flamengo jogou com um time misto, né? Quer dizer, você tirar a média aí de 20 para 17, dá uma média aí de 16, de 18 anos de idade. Contra um time profissional que já vem treinando já há algum tempo só para essa competição. E o Bangu é um time bem armadinho. O Felipe conseguiu armar bem o time do Bangu. Ele vem treinando só para isso. E é o melhor dos times pequenos no campeonato. Né? Tanto que se ele ganhasse o Flamengo ontem, ele se juntaria ao Flamengo em número de pontos. Iria para 10 pontos junto com o Flamengo. E o Flamengo saiu de desvantagem, merecidamente. O Flamengo não jogou bem o primeiro tempo, foi dominado pelo Bangu. Mas vejam bem, esse time que jogou ontem de garotos, com o Rodrigo Caio enxertado, é um time que nunca jogou junto. Esse time nunca jogou junto. É um time que jogou junto pela primeira vez e, ao meu modo de ver, foi mal escalado pelo Mário Jorge. Eu acho que ele devia ter escalado o time no 4-4-2, ele escalou um 4-3-3. Também não foi bem nas substituições, ele principalmente na substituição do Peterson, quando ele botou o Peterson em campo e tirou o Everton, que era o melhor jogador do Flamengo, que foi para mim o melhor jogador do jogo, e botou o Ayrton para jogar pelo meio. Quer dizer, ele tirou uma excelente arma do Flamengo, que estava sendo o Ayrton, né? E as surpresas boas ontem foram o Lohan, o Cleiton, né? E o
Verton, que para mim foi o melhor jogador. Verton, Cleiton e Lohan foram as surpresas positivas. E as surpresas negativas foram o Wesley, o Thiaguinho e o Mateusão. Inclusive, eu estava muito curioso para ver dois jogadores ontem, que eram o Wesley e o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio mostrou que está fora de forma, precisa de ritmo de jogo. Ele deu uma pichotada, fez uma jogada inocente, deu um balão para cima dentro da área, chutou uma bola para cima, uma bola que era para ele chutar ou para córner ou para lateral, ele deu um balão para cima. E no gol do Bangu, ele teve uma participação no gol do Bangu. E o Wesley, eu acho que talvez pelo peso aí da proposta, que deve ter chegado aos ouvidos dele, ele deve ter entrado em campo querendo mostrar serviço e não foi bem no jogo, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele até melhorou, né? O Marcos Paulo também não foi mal, deu azar que se machucou, né? E os dois, os dois volantes do Flamengo não foram bem ontem, nem o Jesus, nem o Igor Jesus e nem o Everton, né? Por incrível que pareça, o Everton se saiu melhor quando ele foi jogar de zagueiro, quando o Noga se machucou. Aliás, o azar desse garoto Noga é impressionante. A hora que ele ia ter chance de jogar, né, no Campeonato Carioca, ele se machuca no primeiro lance que ele foi participar e parece que foi uma contusão grave, pela fisionomia dele no banco, chorando, uma contusão no joelho, e provavelmente ele não vai poder jogar mais o Campeonato Carioca. Mas o Wesley, realmente eu esperava que o Wesley tivesse uma boa atuação ontem, mas eu acho que o peso dessa proposta do Barcelona pesou um pouco na atuação dele, né? O Flamengo começou o jogo não muito bem, o Bangu dominou o meio de campo, né? Fez o seu gol no final do jogo, no final do primeiro tempo, mas o que de importante é que o time teve fibra para ir buscar o resultado, buscar o empate. O Bangu, do campo geral do jogo, jogou melhor, mas volto a repetir, nós jogamos contra um time profissional, um time de garotos, um misto de sub-20 com sub-17, contra um time profissional, que já vem treinando junto há muito tempo e muito bem armado pelo Felipe. Então, eu acho que no campo geral do jogo de ontem, você pode dizer que o time não se saiu mal, né? Mas esse time deve ser o time que deve jogar o resto do Campeonato Carioca. Esse time aí vai adquirir um pouco mais de ritmo e deve melhorar as atuações nos próximos jogos, né? Falando agora sobre a Supercopa de sábado, né? Voltando a reiterar, o jogo não é às 16 horas, o jogo é às 16h30, né? Normalmente o jogo é às 16 horas, que é o horário nobre, mas esse jogo vai ser às 16h30 no próximo sábado, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, eu acho que não tem muitos problemas para esse jogo. Eu acho que o maior dilema, talvez, do Vitor Pereira é saber quais laterais ele escalar, porque eu acho que o mediário, os dois zagueiros, deverá ser o Davi Luiz e o Léo Pereira, que foi a zaga que jogou mais tempo junto, a zaga titular. Eu acho que ele não deve mexer, deve entrar esses dois jogadores. O meio de campo, o Thiago Maia e o Coringa. E o quarteto da frente, né, que todo mundo já conhece: Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. E eu acho que a dúvida minha, pelo menos, que deve ser talvez a dúvida do Vitor Pereira, quem são os laterais que vão jogar. Por exemplo, eu acho que ele não vai entrar nem com dois laterais agudos, que seria o Mateuzinho e o Ayrton Lucas, e nem com dois laterais que compõem pelo meio, que compõe mais pelo meio, que é o Varela e o Felipe Luiz. Então, eu acho que ele deve entrar com um lateral que o compõe pelo meio e o outro que dá profundidade. Ou ele entra com Mateuzinho e Felipe Luiz, ou vai entrar com Varela e Ayrton Lucas. E pode ser que ele mude isso, pode ter dois laterais agudos durante o jogo, por necessidades, mas eu acho que de início ele não vai entrar nem com dois laterais que compõem, nem com dois laterais agudos. Pelo menos é o que eu faria. Eu entraria com um lateral que compõe melhor pelo meio e com um lateral agudo, e mexeria depois, se necessário, né? Então, eu acho que o Flamengo está bem melhor do que o Palmeiras para esse jogo. O Palmeiras não vem bem. Os últimos jogos do Palmeiras foram desastrosos, né? Ele ganhou do Botafogo uma jogada individual do Rafael Veiga,
mérito totalmente dele, senão o jogo seria empate de 0-0. E no jogo contra o São Paulo também não foi bem. O time, e era o time titular que estava jogando, né? O time também não foi bem. O Endrick, que é uma esperança deles, não jogou bem esses 2 jogos. Eu tenho até minhas dúvidas se por acaso o Abel vai entrar com o Endrick, talvez ele adiante até o Rafael Veiga para compor lá na frente, se aproximar mais do Dudu e do Rony, e entre com 2 cabeças de área, talvez, junto com o Zé Rafael. O que eu tenho certeza é que o Palmeiras vai tentar povoar o meio de campo para tentar anular o meio de campo do Flamengo. Mas o Flamengo, espero que os dois times joguem tudo que possam jogar, porque o Flamengo jogando o que ele pode jogar e o Palmeiras jogando o que ele pode jogar, o favoritismo é do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Então, terminamos aqui mais essa edição do Dois Toques. Eu quero desejar uma boa tarde para vocês e não deixe de dar o seu like antes de sair. Então, uma boa tarde e fiquem com Deus.